Então, assim, como eu falei, não cabe aqui eu ficar dando opinião pessoal, né, mas o aspecto profissional, e mesmo como profissional, essa visão assim, de reforma, essa visão de mudança tributária, isso é urgente, que não vem de um governo, isso vem de todos os governos, né? Pouquíssimo se mexeu em tributação no Brasil, e o pouco que se mexeu ao longo desses anos, eu posso afirmar que na maioria dos casos foi para piorar, né? Então, toda vez que há uma mudança, eu fico com mais medo porque se piora muito, né? Então, enfim, mas eu vou esperar o que vai acontecer e depois a gente grava alguma coisa na semana. A gente está falando isso porque está um movimento no Congresso, né? Emanado aí pelo Executivo, uma mudança da tributação, e a gente vai esperar para ver o que vai acontecer e depois, de repente, a gente até grava alguma coisa aí para comentar aí os reflexos, tá? Mas, Samuel, uma coisa me ocorreu há uns dias também, e isso já também tinha recebido até de aluno, foi bem engraçado, né? Porque às vezes eu comento isso daí, porque eu tenho essa posição, né? Eu sei que no meu canal aqui tem algumas pessoas que já estudaram comigo, né? Meus alunos e tal, e eles sabem bem que eu sou dessa forma, né? Eu gosto de dar alguns conselhos para as pessoas, para que se tenha uma vida mais saudável, né? Então a parte financeira ajuda muito, né? Então, mesmo sendo professor de direito, eu dou uns toques, né? Eu falo, gente, ó, você tem que tomar cuidado com relação a isso, aquilo e tal. E uma vez eu também acabei comentando em sala de aula, mas foi relacionado ao imposto de renda, que tinha um prazo, né, para declaração e tal, e eu brinquei com a turma, né, falei, ó, gente, tem que correr para declarar o imposto de renda. E aí um aluno comentou isso, né, e esses dias também uma pessoa comentou comigo. Eu bati num papo, falei que tinha que fazer a declaração do imposto de renda, a pessoa falou, sabe por que eu não declaro? Aí eu falei, por quê, né? E em sala de aula aconteceu a mesma coisa. Porque eu tenho medo, a partir do momento que eu declaro a primeira vez, eu tenho que declarar todos os anos. E aí eu dei risada, né? Nas duas vezes eu lembrei de uma situação, eu lembrei da outra, né? E aproveitando que nós estamos aqui, aí eu vou fazer essa mesma pergunta para você, né? Eu tenho medo de declarar, porque se eu declaro uma vez, agora eu fico obrigado a declarar todos os anos. Isso é um mito ou é verdade? Bom, também é outra coisa bem recorrente, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, porque às vezes em um ano você teve um bom rendimento, você, enfim, evoluiu, teve um bom trabalho, outro ano você perde igual. A gente está vivendo esse momento, né, de incertezas. Hoje quem está empregado, amanhã pode não estar, infelizmente, né? Então essa dúvida também é recorrente. A questão é a seguinte: o que é preciso observar se você, naquele ano, está dentro das regras. Acima de 28.559, você já precisa. Se você operou em bolsa, já está obrigado. Se você tem um patrimônio acima do limite estabelecido em lei, também está obrigado a declarar. Então, assim, cada ano é único, tá? Então, que você precisa, o que é preciso observar é dentro daquele ano. Qual foi a minha situação tributária, fiscal, financeira durante esse ano? E aí, realizar ou não a declaração. Interessante. Não tem esse eu sou obrigado a todo ano, tá? Não, é engraçado, não, foi essa resposta que eu dei, inclusive agora recentemente também. É porque o que acontece é o seguinte: primeiro, você tem que analisar o seu histórico do ano passado, né? Isso é importante. Quais foram os rendimentos que você teve? E cada ano é uma história, né? Tem ano que você tem muito rendimento, tem ano que você tem menos, então a declaração ela reflete isso. E além do mais, como eu mencionei anteriormente, né, e o Samuel também, a declaração não é, porque o nome é imposto de renda, né? Então parece que é o rendimento que você teve. Mas o Estado quer saber a questão patrimonial também. É claro que existem patrimônios que o Estado não quer saber, né? Então, por exemplo, se você tem um carro de 10 mil reais, alguma coisa assim, é facultado você declarar. Eu sempre recomendo que a pessoa faça a declaração. Mas o que vai mudar eu declarar um carrinho que eu tenho de 10 mil reais? É questão de evolução patrimonial. Então, de repente, você tem um carro de 10 mil, você tem não sei o quê, não sei o quê. Aí, depois, você vai resolver declarar tudo isso pode gerar um sinal de preocupação para a Receita Federal, que ela fala, pô, como é que essa pessoa evoluiu de um ano para outro com todo esse patrimônio? Então, não é muito saudável. Então, eu sempre recomendo, já vai declarando, ainda que seja um valor baixo de poupança, que você nem é obrigado, mas eu acho que vira importante, porque às vezes a pessoa também, eu vou sair como deputado, eu quero ser vereador. Então, você não ter uma declaração regularizada, isso pode gerar algum prejuízo na sua vida. Então, isso é outra história, tá? Então, isso é uma questão um pouco mais minha, tá? Já é um aspecto mais pessoal. Mas, profissionalmente falando,
Aí já existem outras situações que o Estado lhe obriga, né? Então, com relação à poupança, né? Dependendo do valor que você tem, aí já não é uma escolha, você é obrigado. Se você tem movimentação financeira, conforme o Samuel falou, bolsa de valores. Então, não é só você ter ganhado, ganhei dinheiro, não. Às vezes o Estado quer saber o que você tem de patrimônio, e esse patrimônio tem que ser declarado. Aí não é questão, eu declarei um ano, eu tenho que declarar de todos. É uma questão que o seu patrimônio lhe acompanha, e aí você continua tendo que declarar. Agora, pensando só na renda, se você não tem um patrimônio especificamente que tem exigência, aí cada ano é uma história, cada ano você vai identificar essa necessidade ou não, tá? Então, eu dei risada aqui, porque, de fato, quando essa pergunta foi feita a primeira vez, eu achei bem interessante até a forma como foi feita. E esse ano eu também recebi muito parecido, e eu sei que isso vai ajudar muitas pessoas, tá? Então, tome cuidado, porque depende um pouco do histórico, tá? Na dúvida, sempre pergunte para um profissional exatamente o caso concreto, né? Porque também aqui é uma resposta genérica, né? É sempre importante conhecer a sua realidade de maneira específica. E também, Leonardo, a declaração ela não serve apenas para o fisco, né? Você também tem situações que você precisa de declaração. Hoje em dia, se você for comprar um imóvel, eles vão pedir sua declaração. Isso é legal que você ter esse histórico que comprova que você tem alguns bens, você tem, ou seja, você também está preocupado com a sua reputação tributária. Então, assim, tem diversas questões que você ter o imposto de renda, o informe de rendimento, você ter declarado, ela te dá alguns benefícios, alguns bancos vê isso com bons olhos. Então, assim, a declaração ela não serve apenas para se dedurar ao fisco, não é isso, tá? Então, tem outras situações que também ajudam a você manter seu imposto de renda em dia. Que legal. Então é isso, tá, pessoal? Como eu falei, eu sou contrário ao sistema, conforme ele se moldou, a forma como ele resolveu criar situações, mas eu percebi que eu não iria conseguir gerar uma batalha com relação a isso. Então eu percebi que haveria uma necessidade de conhecer as melhores estruturas, as melhores saídas, para que fizesse com segurança, tá? Então aqui eu só estou querendo repassar para vocês para que vocês vivem essa mesma segurança. Então, eu sou obrigado a declarar imposto de renda? Depende. Tá? Então, depende de cada situação. Mas se eu declarar, qual que é o benefício que eu vou ter? Né? E às vezes, se eu sou obrigado, então como fazer isso da melhor forma? Então, como bem disse Samuel, você às vezes vai fazer um planejamento, e muitas pessoas querem adquirir um imóvel, então às vezes a declaração do imposto de renda pode impactar nessa aquisição. Como? A questão dos bancos, né? Então imagina só, você vai emprestar dinheiro para uma pessoa, você quer saber o que essa pessoa faz com o dinheiro que ela tem. Então, se a pessoa ela não declara, se a pessoa não tem uma organização financeira bem regrada, o que o banco vai pensar? Se eu entregar o meu dinheiro para essa pessoa, a chance de eu receber de volta é muito baixa. Então, isso vai sendo feito a partir de análise. Então, isso também é uma saída. Então, às vezes a pessoa pensa, mas eu também não quero comprar imóveis, eu não tenho esse interesse. Aí o Samuel bem falou, às vezes até desde comprar, de pegar, né, um medicamento no posto de saúde. Então, assim, tem uma série de circunstâncias que isso gera impacto. Então, nós queremos só criar aqui um mecanismo para que esses impactos sejam menores absorvidos e que você tire até um certo proveito dessa situação, ou seja, que seja algo bom e produtivo para você nessa questão aí patrimonial, tá?